Mateus, capítulo 8. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura de toda a Bíblia em 2026. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que esta leitura não seja uma simples leitura, mas que seja um ato de amor ao Senhor e de nossa conformidade àquilo que diz a Escritura. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus curou um homem leproso, tocando no leproso. Ele poderia dizer de longe: fique limpo, e aquele homem iria ficar limpo. Mas Jesus, mais do que curar aquele homem da sua doença física, ele também o curou da sua doença emocional e psicológica, demonstrando um ato de supremo amor, tocando no doente, um toque de amor. Que nós sejamos alcançados por esse toque de amor e que nós também possamos compartilhar esse toque de amor de Jesus para a graça de Deus. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a tua oferta. Ao sacerdote fazer a tua oferta, que Moisés ordenou, para servir de testemunho. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Olha aí agora Jesus curando a distância. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai. A outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso. E ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías anuncia o Messias. Profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Meu querido, nós precisamos entender o que Jesus está falando com a gente. Para um, ele disse: há extrema dificuldade em seguir-me, né? Para outro, ele disse: fica na tua casa. Então, Jesus, ele para cada um vai falar assim: ainda te falta algo, ainda falta algo na tua vida. Veja que Jesus, um homem que curava, um homem filho de Deus, o Rei dos Reis, tinha uma vida simples em seu ministério, não tinha parada certa e não tinha onde reclinar a cabeça. Ele está falando aqui que não tinha onde reclinar a cabeça. Com certeza está falando a verdade. Que nós possamos seguir esses passos de Jesus de uma vida amparada no poder de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que os seus discípulos não haviam sido revelados quem era Jesus. Eles ainda não tinham enxergado. Que nós possamos ser revelados sobre quem é Jesus e qual a extensão, qual a profundidade, qual a largura que a sua palavra deve ter na nossa vida. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Que situação espantosa! Jesus faz um grande milagre na vida de um homem, mas por causa do prejuízo financeiro dos porcos, a cidade pediu: sai daqui, pelo amor de Deus. Queridos, que nós possamos, apesar do prejuízo financeiro, apesar de todo o prejuízo da nossa vida, nós possamos dizer para Jesus: fica aqui na minha vida, porque eu prefiro perder a minha vida, os meus bens, a perder a minha comunhão contigo. Tenha um dia, na verdade, seja uma bênção nesse dia abençoado, que nós possamos estar com Jesus e Jesus estar em nós para a glória de Deus.